Bom, pessoal, então vamos lá. Mais uma aula aqui, né, da disciplina PW2, né, falando só um pouquinho de programação, os conceitos de programação orientada a objeto e usando a linguagem PHP, tá? Eu vou dar sequência e hoje o assunto vai ser falar sobre herança, tá? Deixa eu colocar aqui, herança, tá? Então, o que seria herança na programação orientada a objeto? A herança ela é usada em qualquer linguagem de programação orientada a objeto, é claro. Tá? Para que serve herança? Imagina aí, o que você conhece da palavra herança? Herança seria herdar, né? Herdar alguma coisa de alguém, né? Seria herdar alguma coisa de alguém, certo? Então, para que serve herança na programação orientada a objeto? Para possibilitar, né, a derivação de tipos mais específicos a partir de um tipo mais genérico, ou seja, reutilizar, né? Você não fazer, por exemplo, você tem uma função, uma classe para cadastrar, por exemplo, cliente, né, e funcionário, certo? Cliente e funcionário. E os dados praticamente são iguais, não são? Por exemplo, o cliente tem nome, o funcionário também. O cliente tem CPF, o funcionário também. O cliente tem endereço, o funcionário também. Então, para que fazer duas vezes a mesma coisa, entre aspas, né? A gente pode herdar, né? Faz uma vez só, que é o pai, a gente chama de pai, que é a superclasse, que está aí, ó, que é a superclasse, e a gente cria subclasses, que a gente chama também de filhos. Você vai ouvir bastante isso. Quando o pai, né, da gente falece, ele deixa uma herança para os filhos, né? Os avós deixou para nossos pais, os pais deixou para a gente filhos. E a gente, quando tiver filhos, vai deixar para nossos filhos, né? E assim por diante. Então, é herança, tá? Então, você pode ter uma classe chamada de superclasse, por exemplo, e com seus filhos, subclasses. Para quê? Porque ó, se você for fazer, for ter a necessidade de fazer uma coisa que vai ter em várias outras classes, por que fazer de novo, fazer do zero? Você herda, você faz uma vez só, tá? Herança, isso. E para que usar? Qual a necessidade de usar herança? Reuso, né? Alterar classes já existentes, adicionar propriedade, como você reutilizar, que eu falei, né? Extensibilidade, estender, né? Que herda, você, tudo que eu falei está aqui escrito nesse slide, para que você ganhe desempenho, né? Menos linha de código e assim por diante, certo? Olha o exemplo aqui, ó. Esse exemplo é da UML, que eu já falei em umas aulas anteriores. Veja só, eu tenho três classes aqui, ó. Três. A classe funcionário, né? Lembrando que esse quadrado aqui é uma representação UML, né? Diagrama de classes. E aqui eu tenho o nome da classe, os atributos e os métodos aqui abaixo. Né? É o que compõe uma classe. O nome dela, os atributos e o método. E aqui, essa classe funcionário, ela é a superclasse. É o pai, vamos dizer assim, melhor dizendo. E a classe gerente e supervisor, subclasse, no caso, filhos, também pode ser chamado. Tá? Vamos lá, vamos entender. Veja só. Percebam que funcionário, gerente e supervisor, eles não deixam de ser um ser humano, né? E os dados deles, né, tem bastante dados em comuns. Então, para que eu dividir isso em três classes, certo? Com os mesmos atributos e métodos? Não tem necessidade. Veja só aí, ó. Eu tenho a classe funcionário com os atributos lá, ó, nome, número, valor da hora, entendeu? CTPS, aí por diante. Mas o que vocês quero que vocês foquem é ali nos métodos, ó. Nome, salário e dados. Funcionário tem nome, salário e dados, né? Get nome, já falei o que é get, tá? Set, é bom dar uma estudada, nas aulas anteriores eu falei tudo isso.
Mas para quem não lembra, get quer dizer retorna, pega alguma coisa, um valor. Então, get nome, get salário, get dados. 3 métodos. Sem parâmetro nenhum, perceba que dentro dos parênteses não tem nada. Eles só retornam, um retorna um nome, retorna um string, um texto. O salário retorna um valor double. E o dados retorna um valor string. Tá, tudo bem. Aí eu tenho abaixo 2 classes, gerente e supervisor. O que acontece? Né? O que acontece? O gerente também tem nome. O supervisor também tem nome. O gerente tem salário, tem dados. O supervisor também. Então, para que eu estou usando a herança? Para que eu não tenha que fazer a mesma coisa para as 3 classes aqui nesse exemplo. Tá? Então, eu reutilizo, ou seja, na hora que eu tiver em gerente, eu posso vir na classe aqui funcionário e usar alguns dados daqui. Olha só, né? Valor de hora. O gerente também tem, o supervisor também tem. Tá? Então, eu só coloco os dados que são específicos de cada classe. Ou seja, se eu tenho um dado, por exemplo, aqui, ó, adicional gerente, né? Então, no funcionário não tem. Get adiciona gerente, salário. É diferente, não tem aqui funcionário. Né? Supervisor também. Taxa de supervisão. Não tem no funcionário nem no gerente. Então, é determinada para ela. Então, é distinta. Certo? Então, a gente reutiliza, né, códigos. Estão me entendendo, pessoal? Os conceitos de herança. Até que sim, até que tá dando para pegar. Bom, eu entendi que a gente reutiliza código, só não sei como que a gente faz isso. Sim, a gente vai fazer depois na prática, já já. Mas assim, o conceito, para que usar herança, né? Por exemplo, na família de vocês tem um carro, por exemplo, né? Para que ter, por exemplo, tem vocês, pai e mãe, para que ter 3 carros, por exemplo, para cada? Um carro do seu pai, por exemplo, e todo mundo usa, a mãe e o filho, tá? Então, estou reutilizando, tá? É um exemplo bem simples aqui para que vocês possam entender, tá? Olha só, acho que aqui vai ficar melhor. Olha só a herança e a hierarquia, né, de herança. Veja só, eu tenho uma classe aqui, a top, que é animal, tá? Aí, do animal, eu tenho um mamífero. E tenho o quê? Um tipo de animal pássaro. Eu tenho um tipo de animal mamífero e tenho um tipo de animal pássaro. Por sua vez, o pássaro, ele tem galinha e pardal, tá? Para que eu vou fazer uma classe para todos eles? Se eu já tenho aqui, é a mesma, como se diz, é a mesma linhagem, no caso aqui, de animais. Tá? Olha aqui o outro lado. Eu tenho aqui ó, animal, mamífero, e logo abaixo eu tenho o cão e tenho o gato, que são mamíferos. O cão, eu tenho a raça, né, dálmata e caniche, nem sei qual que é essa raça aqui, caniche. Então, por exemplo, o que eu quero que vocês entendam no código. Tá vendo aqui o dálmata? Se você estiver programando nessa classe aqui, dálmata, você vai ter acesso a tudo que corresponde a essa que for superclasse. De quem é ela a herança. De quem que dálmata é a herança? Primeiro ela é de quem? De cão. Depois de quem? Mamífero. Depois de quem? Animal. Então, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam? O que você fizer aqui em dálmata, nessa classe aqui, dálmata, você consegue acessar diretamente o animal aqui. Alguns valores do animal aqui. Tá entendendo ou não? Sim. Tá? Então, vamos supor que eu preciso saber assim, ó, eu tenho o dálmata, né? Ah, mas o dálmata é um cão, por exemplo? É, então eu pego daqui. É um mamífero? É um animal? É. Mesma coisa para os demais, galinha, pardal, gato e assim por diante. Então, é uma hierarquia aqui, ó, tá? Organizada, tá? Um vai herdando o outro. É uma coisa que tem o seu vô, seu pai e vocês. E futuramente o filho de vocês.
tá? Todos eles são seres humanos, certo? Cada um com as suas particularidades. Um exemplo clássico... A gente vai ter acesso, e de qualquer forma a gente vai ter acesso a coisas do nosso avô, bisavô, por causa das heranças, né? Que vem, tipo, de geração em geração. Isso, perfeito! Isso aí! Aqui eu quero que vocês entendam os conceitos, tá? Esquece a programação. Aqui é conceito, a gente está vendo conceito aqui. Se vocês entenderam como funciona, o que é nos conceitos, eu já fico feliz. Isso daí, tá? Então, herança é isso. Por que eu estou usando isso na programação para programar? Para você não ter o trabalho de fazer a mesma coisa várias vezes. Redundância. Você faz uma vez só e o quê? Utiliza. Qual foi a matéria que eu falei aí que parece com isso daqui? Vamos ver se vocês lembram. Lá no começo. Que a gente pode usar no nosso projeto. Framework. Então, gente, está na hora de vocês começarem a entender. Framework, eu falei, né? A gente falou sobre isso. Que você tem lá várias bibliotecas, um projeto para você reutilizar no seu código, atribuir ao seu código, né? Tá? Não fazer de novo se já tem pronto. Tá? Então é bem parecido aqui o herança. Olha o outro exemplo aqui, mais voltado para programação já. Olha, eu tenho a classe A, B e C. E eu tô aqui na C, ó. Olha o que eu falei, que legal. Eu tô na classe C. Aí eu tô chamando o método A. Mas onde está o método A? Tá lá na classe A. Eu consigo acessar? Consegue. Tá? Então, perceba o quê? Que eu fiz uma vez só aqui, ó, o método A na classe A, e lá na C eu consigo usar ele. Tá? Na classe B também consigo usar ele. Tá bom? Ela nasceu aqui, ó. O método nasceu na classe A. Ela pertence aqui. Só que a classe B eu consigo usar ela e a classe C também. Estão entendendo ou não? Resumidamente, parece que, assim, virtualmente falando, assim, abstratamente falando, perdão, se torna uma só. Aí eu te pergunto, mas para que isso? Eu não poderia ter uma classe chamada X, que poderia usar, por exemplo, o método da classe A. Né? Então você faz uma vez só. Isso aqui é um exemplo, eu tenho uma classe para validar CPF. Ou seja, o usuário digitar o CPF e falar assim, ó, esse CPF é válido. Esse não é válido. Você digita o número. Não, CPF é inválido. Aí eu tenho que cadastrar todo mundo da sala, todos os alunos. É pertinente eu fazer esse método para cada aluno? O código? Um para cada um? Respondem, gente. É pertinente? Não. Não. E se eu tiver 1000 alunos? Vou fazer 1000 vezes a mesma coisa? Não. Tem alguém com o microfone ligado aí. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu faço uma classe única vez, uma só vez, para validar CPF, e uso nos demais classes de alunos, por exemplo. Ah, mas como assim? Quando eu precisar validar o CPF de um aluno, eu vou lá e chamo aquela classe que valida CPF. A mesma, o mesmo código. Então, eu faço o código uma única vez. Tá? Uma única vez. Tá bom? Olha só. Né? Aquele exemplo lá, ó, eu tenho outro aqui. Ó. Todas as classes têm uma superclasse. Quando não especificada, é objeto. Ou seja, tá? Se você não especificar que ela é uma superclasse, que ela é uma herança, ela é uma classe normal, como a gente já vem vendo já no decorrer das aulas. Tá? Então, imagine aqui, ó, videogame, board game,
faz parte de game, assim por diante. A árvore aqui, né, de herança. Mas eu quero que vocês se atentem aqui, ó. Essa palavra aqui é de extrema importância. Prestem atenção nessa palavra aqui. Extend. Extend. Tá? O que significa extend? Traduzindo, extensão. Ou seja, né? Vou vir para cá, ó. Tá vendo essa classe aqui, veículo? Ela é uma extensão de quem? Da classe Object. Ou seja, ela é um filho da classe Object, que é o pai. Tá? Então, essa palavrinha aqui, quando você encontrar uma classe com essa palavrinha aqui, ó, extend, você já sabe que ela está herdando de outra classe. Entenderam? Se você ver o nome de uma classe e colocar a palavra extend, quer dizer que essa classe lá, ela está herdando, como chama a classe aí? Classe C, né? Extend Object, quer dizer que ela está sendo estendida da classe Object, de um objeto. Tá? Então, tomem cuidado, essa palavra extend é de extrema importância. Tá bom? Outro exemplo agora, especificação das classes. Olha que legal, né? Muito importante, ó. Eu tenho conta, uma classe conta poupança, conta especial. E tem uma classe chamada conta corrente. Todas elas fazem parte de uma agência. Beleza. Não confunda isso daqui com tabela de banco de dados. Pode parecer bem próximo, mas não é igual. Tá? Tomem cuidado. Tá bom? Bom, olha aqui a herança. Conta poupança e conta especial são filhos, são subclasses da classe conta corrente, que é a superclasse, que é o pai. Então, a conta corrente ela tem um tipo de conta poupança e um tipo de conta especial. Tá? Para quem não tem que fazer duas vezes, eu faço herança. Tá aí um bom motivo para usar herança. Bom? Tá aí um bom motivo para usar herança. Tranquilo? Olha só aqui o que eu falei. Aqui já é, né, a escrita de uma classe. Aqui é o código em PHP. A linguagem que eu estou usando aqui é PHP, tá? Orientado a objeto. Olha só. Vamos entender isso daqui. Eu tenho essa classe aqui, pai, que é animal, certo? E tem a classe filho 1 e filho 2. A classe filho 1 chama dog e a classe filho 2 chama build. Pássaro. Certo? Dog e pássaro não é animal? Eles são animais, né? Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, extend em amarelo, ó, herança. Então, dog, a classe dog é estendida da classe o quê? Animal, que está aqui acima, que é o pai. Ficou claro agora? Sim. Tá? A classe 2, né, perdão, o filho 2, né, chama build. Class build. Extend, herança da classe animal, que está aqui acima. Olha que legal isso aqui. Tá? Então, eu vou estender. Tudo que tiver, então, ou seja, se eu estiver trabalhando, programando a classe dog, por exemplo, tudo que tiver dentro da classe animal, eu consigo acessar, modificar, visualizar, tá? Passar, trocar informações, trocar mensagem que a gente fala entre classes, tá? Então, eu consigo fazer isso. Ô, professor, Diga.
Mas e se caso, tipo, a gente quiser acessar, vamos supor, dog é uma extensão de animal, só que aí vamos colocar uma raça, tipo dálmata, ela já é uma extensão de dog ou de animal também? Depende da sua lógica, ela pode ser qualquer uma delas. Só que quanto mais detalhado, melhor é. Então, eu faria assim, uma extensão de dog e depois dog de animal, que na verdade vai se tornar uma só. Aí eu te pergunto, qual foi a raça que você falou mesmo? Dálmata. Vamos supor que dálmata, né, eu preciso acessar algum valor, algum método, alguma variável que está lá na classe animal. E eu estou na classe dálmata. Eu consigo? Sim. Consigo. Primeiro eu passo pela dog, depois eu vou para animal. Dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso. Então tudo depende da regra de negócio do seu projeto. Às vezes você fala assim, eu tenho uma classe dálmata, eu sei que ela é um cachorro, que é um dog. Só que eu não preciso ter a classe dog, eu não vou ter mais animais. No meu projeto só vai ter o dálmata. Aí eu te pergunto, tinha necessidade de fazer a classe dog? Não? Não, porque eu só vou ter o dálmata, eu não vou ter mais nenhum cachorro. E o dálmata é um animal. Agora eu vou ter depois pássaros, vou ter. Fala aí outro. Deixa eu ver aqui. Répteis, entendeu? Mas cachorro, só vou ter o dálmata, então não tem necessidade de ter a classe dog. Eu poderia diretamente fazer a ligação com o animal, fazer herança com o animal. Ficou claro? Sim. Gente, tem que entender isso daí. Muito obrigado. Tem que entender isso daí para que você possa depois programar, senão você fica perdidinho. Se você conseguir entender o conceito do que você está fazendo, a programação fica bem mais fácil. O algoritmo para desenvolver, bem mais fácil. Bom, agora vem um passo importante também. Né? Nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Eu ensinei para vocês, todo mundo sabe o que é atributo de uma classe. Né? Atributo, métodos de uma classe. E lá nos modificadores, que é os atributos, eu expliquei dois tipos. Somente dois tipos, que está aqui no slide, ó. Modificadores. Olha só. Eu só tinha explicado dois tipos, tá? Dois tipos. Private e public, que é os mais usados. Já expliquei cada um deles, privados, públicos, assim por diante. Fiz até exemplos com vocês, tá? Agora, existe mais um tipo de modificadores, que chama-se protected, tá? Que é um qualificador. Protected. O que significa isso? Traduzindo, protegido, proteção, protegido. E aí? Mas aí, professor, o que acontece? Para a minha subclasse, minha classe filho, minha classe filho, acessar os atributos da classe pai, tá? Presta atenção. Para minha classe filho acessar os atributos da classe pai, a classe pai vai ter que ter seus atributos do tipo protected. Tá? Se ele não tiver do tipo protected, não vai dar certo, não funciona. Tá? Já já a gente vai ver na prática isso. Então, para mim poder acessar, olha aqui nesse exemplo anterior. Esse atributo aqui, ó, da classe pai, está public. Tá público. Aí eu estou aqui na classe dog e eu quero lá buscar o atributo nome aqui, ó, name.
tá? Desse jeito que está aqui, não é correto. Não é correto. Por quê? Porque todo mundo, se você deixar como public, todo mundo tem acesso. Isso não é. Por exemplo, eu sou filho do meu pai. Só tem eu de filho. Então é só eu. Mas ninguém pode ser filho do meu pai. Estão entendendo? Só eu vou ter acesso ao meu pai. Tá? Imagina aí, ó. Você tem um irmão, certo? São 2 filhos, você e mais um. Você tem o pai e mãe. Vamos supor, seu pai. Só vocês 2 podem acessar o pai de vocês. Outras pessoas não vão ser filho dele. Não vai acessar ele. Não são filho dele. Os únicos que têm permissão é vocês 2 que são filhos. Por exemplo, chegar um primo, não é filho do pai, ele pode acessar? Não. Tá? Não pode, por questões de segurança. Aí entra em ação o qualificador Protected. Tá? Aí entra em ação o Protected. Tá? Olha só aqui os tipos, ó, do que eu falei. Um método public permite acesso a qualquer código externo da classe. Ou seja, qualquer lugar do seu projeto, do seu site, do seu aplicativo, do seu sistema desktop, do seu projeto em si, qualquer parte você consegue acessar o código, porque ele está no tipo public. Tá? Ele está no tipo public, então todo mundo consegue vê-lo, consegue acessar. E, contrapartida, a gente tem um método private. O que acontece? Somente quem está dentro da classe pode ter acesso a esses atributos private. Ou seja, eu tenho uma classe lá, aqui no caso aqui, ó, person, class person, tá? Somente quem está dentro dessa classe class person pode acessar o método que for private, por segurança. Se eu tiver outra classe aqui, woman, mulher, ela não poderia acessar. Tá? Não deixaria acessar, porque ele é privado. Tá? E Protected permite acesso às classes filhas, mas proíbe a qualquer outro acesso externo. Ou seja, aquilo que eu falei. O meu pai, só eu e a minha irmã tem acesso a ele. Meus primos, não. Meus primos não são filho dele. Tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Tá bom? Vocês entenderam? Sim. Sim, professor. Maravilha. Maravilha. Eu separei um exemplo aqui de uma classe, ó, de como de praxe a gente vai desenvolver também. Por que vai desenvolver, professor? Para que a gente possa aprender e ir familiarizando com a linguagem PHP, ainda mais quem quase não trabalhou com PHP, né? Não aprenderam muito bem a linguagem, tá? Então, essa classe aqui, professor, eu vou ter que desenvolver ela? Vai. Já estou avisando antemão, tá? Então, vocês vão desenvolver essa classe aqui, ó. Onde eu expliquei, ó. Eu já expliquei ela. Quando eu peço para vocês uma atividade para explicar o código, não é para falar para mim, essa linha faz isso, aquela linha faz aquilo. Isso eu não quero, isso eu já sei. Tá? Eu não quero isso. Eu quero que vocês expliquem do jeito que eu falei no slide agora, que eu acabei de mostrar para vocês, expliquei para vocês. Tá? Deixa eu pegar o negócio aqui, deixa eu ver o negócio. Tá certo. Tá? Então, isso eu não quero que vocês façam. Quero que vocês expliquem da forma que vocês entenderam, com as suas palavras. Não o código aqui em si. Ah, na linha 6 aqui tem um return. Eu sei que tem um return, tá escrito aqui. Na linha 5 é um método, uma função chamada sleep. Meu, eu tô vendo aqui, não é isso que eu quero. Tá? Então, o que acontece?
Para a próxima aula, eu quero que vocês escrevam essa classe aqui. Agora, né, por exemplo, para essa aula, eu quero que vocês escrevam essa classe aqui. Tá? Veja só o que acontece aqui. Tá bom? Vou explicar por aqui agora. Olha só. Eu tenho a classe animal, eu tenho a classe dog e build. Foi o que a gente estava falando no exemplo agora há pouco. Essas aqui são as classes filho, certo? Que é filho 1 e filho 2. E o pai aqui acima. Beleza, tudo bem, entendi. Tá? Mas aí o que acontece? É viável o pai aqui, né? O atributo dele está como public? Tá correto isso? Não. Não, né? Muito bem. Porque senão qualquer um vai ter acesso à classe animal. E eu estou dizendo aqui que a classe animal ela é pai somente do dog e do build, de bird. Tá? Então não é viável. Tá? Então aqui no caso teria que ser protected. Tá? Quando eu chamo aqui abaixo os códigos, o que eu estou fazendo nessa linha aqui? Dog new. Como chama essa linha aqui? Eu estou instanciando a classe dog. Tá? E se eu mandar aqui, ó, setar valor, por exemplo, o dog chama Ted. O dog chama Ted. Do jeito que está aqui, ele vai acessar? Vai atribuir valor, perdão? Vai, não vai? Vai, né? Vai, muito bem. Vai porque tá público, né? Ó. O name, a variável name aqui embaixo, ó. Tá público. Não poderia acontecer isso. A mesma coisa eu fiz aqui com build, com bird, né? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Deixa eu só separar aqui para que vocês possam ver, tá? Fiz a mesma coisa aqui com o exemplo. Isso não está correto ainda. É só para vocês verem a diferença. Por quê? Não pode acessar diretamente aqui animal. Tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Apesar que todos seriam só, né? Mesma classe dog aqui na classe build, né? Na classe build se torna uma só. Por quê? Dog e build é extend de animal. Extend de animal. Então, você consegue ter acesso diretamente na classe animal a partir da classe dog, da classe build. Só que ainda não está correto ser público aqui. Tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Então, isso aqui é um exemplo clássico de herança. Tá? É um exemplo clássico de herança. Tá bom, gente? Que é o exemplo que eu expliquei agora há pouco aqui, ó. Tá? Então, eu estou falando os conceitos para vocês e mostrando na prática exemplos. A outra classe aqui também, né? A person, né? Deixa eu pegar aqui só um momentinho. Olha só aqui a classe person. Gente, só um momentinho que começou a chover forte aqui. Espera aí que eu vou fechar a porta aqui, só um momento.
Tá? Então, aqui, ó, já é, né, outro exemplo. Tá? Aqui já é outro exemplo de como você acessar. Tem a classe person, eu tenho a classe aqui one, mulher, né? Aonde que é personal, né? Classe personal person, e a mulher, que é extended person. Então, se eu acessar aqui de fora, né? Se eu atribuir valores aqui já correspondente, eu consigo, o que eu quero dizer? Que tudo que eu tiver aqui na classe mulher, one, né? Eu consigo acessar também a classe person, né? É como se daqui se fosse, virasse uma só, tá? Como essas duas classes aqui, ó, virasse uma só. Deixa eu fechar aqui, ó. Como essas duas classes aqui fossem uma só. Por quê? A classe mulher aqui extende a herança da classe person, personal. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu acho que não, professor. Dúvidas? Bom, continuando então. Aqui é o próximo assunto, que é encapsulamento. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, para não misturar a cabeça de vocês. É outro conteúdo, tá? Então, para a aula de hoje, eu quero que vocês desenvolvam esses dois exemplos aqui e expliquem ele para mim, tá ok?